Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nessa nova série, como a gente tem dito, estamos entrevistando os vereadores eleitos para o começo do ano de 2017. E hoje nós recebemos aqui o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Sérgio. Obrigado. A Aline e o Tarlá vão colaborar comigo aqui, né? Sim, com certeza. Começando, Fabiano, quem é o Fabiano? Fabiano de Guimarães, né? Sim. Então, quem é esse moço aí que está chegando aqui? Bom, eu sou economista, sou casado, tenho 2 filhos, uma de 12 anos, um de 9 anos. Eu nasci em Belo Horizonte, cresci em Uberaba, Minas Gerais, vim para Ribeirão Preto fazer economia, estudar economia, e com 17 anos mudei para cá, já para fazer economia, e estou aqui até hoje. Resolvi ficar nessa cidade aqui, que eu gostei muito, né? Uma cidade muito dinâmica, né? Sempre chamou muita atenção. Inclusive, até na época tinha que optar, né? Ou ia para Belo Horizonte, na UFMG, ou USP aqui, né? Aí eu falei, o que é mais perto de Uberaba? Que eu gostava muito de Uberaba. Meus amigos de Uberaba, todo mundo, né? Falaram, olha, tudo leva eu voltar para minha família de Belo Horizonte, né? Mas eu vou para essa tal de Ribeirão Preto aí, que vai ficar mais fácil de voltar para Uberaba. Acabou que... Aí você ficou... Depois eu acabei que eu fiquei. Não foi mais pra Uberaba. Quase não vou lá para comprar queijo. Legal. E por que entrou na política? Na política? Eu, quando eu tinha 16 anos, eu sempre tive uma professora de geografia que me marcou bastante. Normalmente começa por professor de geografia e história, né? E eu achava bacana, sempre gostei de história, geografia. E com 16 anos eu li um livro que me marcou bastante. Eu nem lembro direito o nome dele, mas eu lembro do livro. É daquela editora Paz e Guerra. Acho que estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que aquilo me marcou. E naquela época eu comecei a gostar de ler, de estudar política, economia, políticas públicas. E com 16 anos eu já decidi que eu queria seguir carreira em defesa de interesses públicos. Então, ou eu ia trabalhar num sindicato, ou numa associação, ou num partido político. Eu sempre gostei, sempre tive a intenção de trabalhar num partido político, conduzir os trabalhos de um partido político. E aí a questão de você ser candidato não passou no começo, não era a minha intenção no início, não. E depois, lógico, você vai amadurecendo e aí você começa a ter isso como uma possibilidade. E foi uma coisa mais recente a questão da candidatura. Sim, eu vi que você tem um texto seu publicado num jornal aqui, falando sobre os consegues, né? Tá. Na verdade, a segurança é uma competência do Estado, né? Tá. Primordialmente. Como você enxerga que o município possa ajudar nesse combate aí a tanta criminalidade? Hoje, Ribeirão Preto não perde nada para as grandes capitais, né? Em criminalidade. Sim. Na proporção. Como o município pode ajudar você agora como vereador? Como você pensa um projeto para melhorar essa questão da criminalidade em Ribeirão? Sim. Bom, eu acho assim, em Ribeirão Preto a gente tem ainda uma sensação de insegurança, mas apesar disso, comparado com outros grandes centros ainda, a gente ainda não está tão ruim não, tá? Mas a questão do poder público municipal, né? A gente pode fazer muita coisa pela segurança pública. O poder público municipal tem a capacidade de atuar na segurança primária, que é fundamental para que o crime não se desenvolva, né? Para que o crime não fique cada vez mais grave, que você ter uma rua bem cuidada, você ter uma rua bem iluminada, você ter um terreno baldio, aparado, cuja lei de postura seja respeitada, e o fiscal vá lá e multe, e esse cara seja obrigado a pagar a multa, recolher a multa, para ele poder aprender e começar a cuidar do terreno baldio dele, uma calçada bem cuidada, enfim, tem uma série de ações que dependem do poder público municipal, e que normalmente são assuntos mais discutidos até nos conselhos de segurança da comunidade, né, os consegues, que sim, a prefeitura poderia agir muito mais, quase não age, é uma atuação ainda muito pequena, deveria ter, eu até sempre defendi isso, um representante da prefeitura, oficialmente, ali sempre em todas as reuniões, para que na próxima reunião ele possa trazer os resultados do que foi apontado na reunião anterior. Isso não é feito. Eu já participei de muitas reuniões de Conseg há muitos anos, eu faço isso ainda, e ainda podia ser feito um trabalho bem melhor. Então, se a prefeitura agir, ela sem dúvida nenhuma reduz não somente a sensação de segurança pública melhora, o cidadão se sente mais seguro, mas se você inibe a pessoa de ter uma atitude
antissocial que pode descambar para um crime de maior gravidade. Sim, como você vê a atuação da Guarda Municipal hoje em Ribeirão? A Guarda Municipal é importantíssima, extremamente defasada, né, tá? Ela foi criada, se eu não me engano, na lei dela. Eu fiz um estudo sobre a Guarda, comparei a Guarda com 19 cidades no estado de São Paulo, em termos de orçamento por efetivo aplicado e em termos de efetivo por habitante, né? A gente ficou em último lugar. Fiz um estudo da Escola Superior de Guerra, especificamente sobre a Guarda, entreguei isso para o André Tavares, na época. Até falei para ele, usa isso aqui para você pedir mais efetivo, para você pedir mais investimento. Ela foi criada com 700 e tantos guardas, hoje ela tem... acho que está 100 e poucos, né? Isso considerando se fosse os 2 turnos de atuação, então você tem ali no máximo hoje 50, 60 guardas por turno na cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Então assim, ela poderia ter uma atuação muito importante em sinergia com a Polícia Militar, protegendo os próprios públicos, escolas principalmente, praças públicas, os prédios municipais, porque ela ajuda, a presença de um guarda fardado, né, visualmente, ela inibe, né, a atitude antissocial, volto a falar, a depredação do patrimônio, ou seja, aquela questão da segurança primária que acaba, se nada for feito, você disponibilizando um ambiente propício, né, para que um crime seja praticado. Está tudo organizadinho, está tudo certinho, o cara não vai. Igual tem 2 terrenos baldios, um mal cuidado, com mato alto, sem calçado, e um terreno bonitinho, todo aparadinho. O próprio cidadão, se for para jogar lixo, ele vai lá procurar aquele outro para jogar lixo. É uma questão cultural, né? Então, assim, a guarda deveria ser muito mais assim, valorizada pelo poder municipal. Eu acredito que tem um trabalho grande para ser feito aí. Ela é importantíssima. Okay. Ô, Fabiano, frequentemente a gente via você dando entrevistas em outras emissoras. Você era procurado para comentar situações e algumas vezes é evidente que você criticava você agora está do lado de cá. Como é que vai ser esse relacionamento com a imprensa agora? Porque agora vai ter outro Fabiano do lado de lá te criticando. Sim, com certeza. Tomara que tenha muitos. É a mesma coisa, o pessoal me pergunta o que você vai fazer lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz a vida inteira, não muda nada. A diferença é que eu sinto que aqui, como vereador, a gente tem mais força, mais estrutura. É lógico que, por lei, a gente tem algumas prerrogativas que nos dá mais capacidade de requerer informações, ou seja, aumenta a nossa capacidade de fiscalizar. Mas eu fico pensando assim, inclusive agora, eu estou planejando o meu trabalho já para começo do ano que vem. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, planejar no finalzinho do ano, atualizar a estratégia para o ano seguinte. A diferença é que eu estou com mais recurso para fazer isso, com mais força institucional como vereador. Mas para mim não muda nada. Então, nessa sua fala com o Tarlá, você disse que verificou que a prefeitura não mandava representantes. Você vai verificar também que às vezes o vereador pede informações e não recebe. Bom, isso até agora. Você acha que esse tipo de política vai mudar, precisa mudar, e se não mudar, o que você pretende fazer? Você fala que não manda representante. Às vezes manda, viu? Mas aquela coisa mas não resolve, né, não contínua e não eficaz, né? Não efetiva, exatamente. Bom, acho que o papel do vereador é trazer a sociedade, pelo menos eu vou fazer assim, né? Trazer a sociedade junto comigo para cobrar, né? Então, assim, meu papel é, onde não está funcionando, por exemplo, se faz um requerimento, às vezes demora, né? Às vezes não dá informação, usar juridicamente o que eu tenho à disposição. Acho que a força de um vereador, acho que ela pode ser muito bem aproveitada para isso, tá? E sempre estar em uma sinergia muito grande com a sociedade civil organizada, para que eu possa... colocando ela a par do que está acontecendo, que eu sempre falo, vou trazer a sociedade para trabalhar junto comigo. O pessoal fala, agora eu vou te cobrar, hein? Eu falo, não, fica tranquilo que eu vou te cobrar muito, porque votar é só o começo, é o primeiro ato da democracia. Você vai exercer junto comigo. Porque senão você fica muito refém somente de uma negociação com os colegas vereadores, que é fundamental, que é importante, mas só que eu acho importantíssimo, mais importante ainda, você trazer junto sempre a sociedade com você. Se é um assunto econômico, trazer a Fiesp, o CIES, Associação Comercial, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sindicato do Comércio, enfim, as associações empresariais. Se é um assunto social, ligado à educação, buscar as associações dos professores, é ali que está o conhecimento. Eu, como vereador, eu sou um facilitador, eu sou o azeite, né? Eu sou o óleo na máquina, o conhecimento, a solução não está no governo, a solução está na sociedade. Então é na sociedade que eu tenho que ouvir
e tenho que ajudar ela com informações, com o papel do vereador, de inclusive cobrar, ter mais força para cobrar. Eu estava sempre no balcão da entidade e eu sentia a necessidade de ter vereadores que ajudasse a gente a fazer o trabalho aqui dentro, né? Então, assim, agora inverteu, né? Mas eu já vou aproveitar, que eu já sei das minhas dificuldades que eu tinha minha vida inteira nas entidades. Então, é basicamente isso, trazer a sociedade junto e usar o poder de um vereador para conseguir obter as informações de todas as formas possíveis, politicamente, se não der, vai juridicamente, saber exercer o poder e fazer a Constituição ser cumprida, né? As leis serem cumpridas. O Ministério Público tem que saber acessar o Ministério Público, sim, importante, manter um relacionamento muito intenso, Tribunal de Contas, porque, que eu falo, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Tem que estar todo mundo junto, alinhado. Então, mas aí você não acha que é aí que está o problema, que muitos eleitores acham que só cobrar não é o papel do vereador, ou fiscalizar, que o vereador tem o poder para tudo, tem que fazer isso, por que não faz isso, por que não faz aquilo, e aí? Um dos papéis primordiais, eu acho hoje, principalmente urgentemente necessários, é de fiscalizar mesmo, né? De posicionar a sociedade, você vai fiscalizar, você descobre informações que antes ficavam menos transparentes, né? Posiciona a sociedade, você consegue alertar a sociedade melhor, com o papel do vereador de buscar as informações e você fazer a sociedade se posicionar ajudando o vereador. Agora, um outro papel que você falou, né, tem que fazer, né, o vereador tem que fazer, não é só fiscalizar. O vereador, eu acredito que é papel dele também representar a vontade do povo, né? Então, assim, o povo quer uma creche. Ótimo, né? O papel do vereador é fazer com que o prefeito fique ciente, é importante convencer o prefeito de que ali é importante, mostrar dados para o prefeito, buscar nas secretarias da prefeitura que ali é importante uma creche, mas por quê? Qual que é o custo-benefício? Se eu colocar uma creche ali, eu vou tirar dinheiro de onde? Né? Ou seja, assessorar o prefeito. Então, um dos papéis do vereador é sim, dizer o que precisa ser feito. Não é só fiscalizar. Eu tenho que dar vazão à vontade do povo. Né? Por exemplo, o povo quer que a creche fique aberta até um pouco mais tarde, para a moça não precisar de sair do trabalho para buscar o filho 4h30 da tarde, né? Eu ouvi isso muito, né? O meu papel como vereador é dar sustentação para isso, posicionar o prefeito. Se ele não estiver fazendo estudos, eu por conta própria eu vou lá e vou levantar estudos, vou buscar nas secretarias, que é o papel de indicação para o prefeito, né? De assessorar o prefeito. Então mas não é muitas só vezes vai ter uma resposta que não é a resposta que você queria, que o seu eleitor queria. E aí? Como está preparado para lidar com isso, para explicar para o eleitor como que vai ser? Eu penso assim, eu nunca vou prometer nada que eu acho que não é correto. Então, assim, se eu achar que faz sentido, está dentro das minhas propostas, no meu site mesmo eu escrevi um monte de coisa lá, que eu acho que faz sentido. Então, eu vou buscar tentar justificar isso com base na realidade, nos fatos, né? Tem que ter racionalidade, né? Tem que fazer sentido as coisas. Tem que ter gente séria, projeto sério, maravilha. Agora, se o eleitor me pedir alguma coisa que eu acho que não é adequado, que não faz muito sentido racional, econômico, enfim, ou de prioridades, eu vou dizer para ele. Olha, um amigo meu já me pediu, uma pessoa importante, inteligente, até falou, agora eu vou te dar uma sugestão de um projeto de lei. Eu sei que é um projeto de lei que vai criar um ônus para o empresário significativo, principalmente para o pequeno. Eu falei, mas não dá para ser assim, de repente? Não, tem que ser esse projeto, mas isso aí não dá certo, isso aí não dá. Então, assim, eu vou desagradar muita gente, não dá para agradar todo mundo, não. É isso aí. Eu vou até pedir permissão, vou roubar uma pergunta que você fez para um colega do Fabiano, que eu estou curioso para saber a opinião dele. A gente sabe, Fabiano, que muitas vezes nas pastas, né, do poder público, por exemplo, a pasta da educação, o prefeito coloca ali um professor para cuidar, um secretário professor. Na saúde, um médico. Na outra, um profissional da área. Na sua opinião, o que é melhor? Colocar um profissional da área ou um gestor mais capacitado para aquela área, para aquela função? Se é uma área de gestão, ele tem que ser gestor. Não importa se ele é médico, se ele é advogado, economista. Normalmente o gestor tem uma formação de administrador, ou economista, ou contador, mas você tem
grandes gestores que não são nenhum desses três, né? Então, depende. O importante é ver a história da pessoa, o histórico dela, o que ela já fez, para ver se ela tem aptidão para gerir alguma coisa e ela está disposta, você acreditar no potencial dela, né? Tem que ter capacitação sempre permanente, né? Não basta alguém chegar lá e achar que você tem que estar sempre buscando sua qualificação. Então, se alguém canaliza a sua carreira para ser um gestor, não importa se a formação dele é dentista, advogado, não importa. É importante se ele tem aptidão de gestor. Isso você vê com a história dele e com o perfil dele hoje, o que ele faz na sociedade. Indo a reboque, e as indicações que são meramente políticas? O secretário lá, mas ele não é da área, nem quer saber, ele só está lá para fazer política. Tá. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma posição. O primeiro escalão, né, ele necessariamente tem que ser uma indicação política, porque é a forma que você molda o seu governo, né? Você foi eleito com uma visão de governo que deriva de uma visão de Estado sua, de político, enfim, e você precisa implantar isso, que às vezes vai ser uma visão diferente do anterior. Então você tem que poder nomear o seu primeiro escalão. Daí para baixo, aí começa uma discussão, né? Eu acho que o plano de carreira é urgente também, precisa ser implementado. Eu quero me debruçar muito sobre o plano de carreira do servidor público municipal, para que você tenha o mínimo possível de discricionariedade em nomear, para que você possa, uma vez que você ingresse na carreira pública, fazer uma projeção da sua carreira, fazer um plano de carreira, saber onde você quer chegar. Se você quiser assumir mais responsabilidade, você vai ganhar mais, e você vai ganhar mais dinheiro e responsabilidade, né? Mas existe um plano de concursos internos de crescimento na carreira, assim como é na Polícia Federal, no Banco do Brasil, mas chega um nível lá em cima que aí você já começa a ter indicação política mesmo. Tudo bem, né? Isso na secretaria. Se estiver bem claro, né? Se estiver bem claro, lógico. Agora, por exemplo, na questão das escolas públicas municipais, eu já penso que o diretor tem que passar por um processo de pré-qualificação, prova, apresentar um projeto de gestão escolar e depois ele passa por uma eleição na comunidade da escola. Eu acho que para o setor educacional é um segmento que já testou essa prática e outros estados, a maioria dos estados inclusive, funciona bem. Então basicamente é isso. Eu acho que você tem que ter plano de carreira, tá? Para você gerir a prefeitura, você tem que ter possibilidade de indicar o primeiro escalão. E segundo escalão, volta a falar, aí você tem que discutir um pouco mais, né? De repente de secretário, diretor, mas chefe de divisão, daí para baixo, enfim, isso aí tudo não era para ser ninguém ter capacidade de indicar ninguém, eu acho isso. Vocês me permitam entrar nesse assunto de diretores, que isso aí foi muito falado, inclusive nessa campanha. Eu queria entender como seria essa eleição, porque nós temos eleição para Conselho Tutelar. Sim. E o que a gente vê, a realidade é que nada contra, porque é assim o sistema. A pessoa lá de não sei aonde, lá do bairro tal, bairro A, ele quer ser conselheiro tutelar. Então ele enche combis e ônibus, bababá, e traz o pessoal que vai votar para ele. Isso é justo. Olha, porque o outro que não tem condição de trazer ninguém vai ter menos voto. Isso não poderia acontecer nas escolas? Se eu fosse fazer um paralelo com as escolas, assim, as escolas, eu já fiz vários encontros com especialistas, quando eu estava no Centro das Indústrias, a gente trouxe especialistas daqui da Filô, da USP, pessoal que conhece, que é da área. Eu não vou te falar muito sobre o Conselho Tutelar, porque eu não fiz a mesma coisa, então eu não vi parâmetros. Eu não vi onde funciona, como está funcionando. Então, assim, nas escolas eu sei que funciona porque eu vi isso, conversei com gente da área. Mas fazendo um paralelo sem saber muito como funciona, eu acho que deveria ter uma pré-qualificação. Não é qualquer um que quer ser candidato. Não é só o voto. Não é só o voto. Assim, sem conhecer muito, eu vou pré-requisito para se candidatar. Eu vou por essa linha. O cara tem que ter uma formação, sei lá, em assistência social, tem que ter de preferência em psicologia infantil. Mas ele tem que ser da rede? E depois o conselheiro tutelar? Não, o diretor. O diretor da escola? Eu acredito que sim. Eu já vi como referência da rede municipal. Teria que ser um professor. E tem que ter, tem vários critérios. Eu estou até com alguns projetos de lei que são. Então você tem que ter lá, tem uns que são 3 anos de rede, tem uns que são 5 anos de experiência na rede, passou pela primeira etapa, vai para a segunda etapa, tem que fazer uma prova, tem que ter 60% de aproveitamento na prova.
passou para a terceira etapa, agora ele apresenta um projeto de gestão escolar, que você tem que ter capacidade de gerenciar, é quase que um hotel, uma escola, né? E também pedagógica, né? Passou por uma banca, foi aprovado esse projeto de gestão escolar, tem os pré-requisitos, aí sim agora você pode ser candidato, né? Então vai votar pais e vai votar professores, em alguns lugares vai votar alunos também. Então, enfim, não está pronto isso ainda precisa de discutir um pouco mais, mas eu acho que é o caminho. Acho que você me respondeu, porque eu entendi, porque senão fica um negócio assim, vamos Sim. votar, pode ser qualquer Não, eu sou contra. Assim, eu sou só a favor, até com um pouco de dor, assim, porque a gente vê cada candidato, né, sendo a política, né, a partido nas eleições, tem gente que fala que tinha que ter curso superior. O único que eu tenho uma posição muito sólida, que pode ser candidato qualquer um, eu acho que é uma forma de você garantir a democracia. O povo escolhe quem ele quer. Ah, mas escolheu o cara que não tem diploma, não sabe nada, mas o povo escolheu, então ele tem que passar por esse aprendizado, porque é o poder originário, é o poder principal da nação e do estado e do município. Agora o resto, dá para a gente criar alguns mecanismos para você se pré-qualificar para poder ser um candidato, tá? Penso assim. Okay. Mas você acha que isso é possível fazer, onde a política é regida por troca de favores? Eu acho que é um aprendizado histórico, Aline. Eu acho que é um aprendizado, uma máxima que eu acredito. O povo tem um governo que merece. Eu acredito nisso. O povo tem um governo que merece, ele aprende com isso e vai melhorando. Na linha do tempo, eu acredito sempre que a gente está sempre melhorando. Quando a gente acha que está no fundo do poço, mas se você vê uma série linear nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, a gente está melhorando, isso faz parte do processo, né? A gente passou por um processo recente, né, de grandes escândalos, tem gente que fala, agora acabou, não tem mais jeito. Eu vejo muito pelo contrário, né? Isso mostra uma tremenda evolução, a gente está evoluindo bastante. Você é um economista, Ribeirão Preto, pelo menos o que se diz, está numa situação bem complicada, o caixa da prefeitura, né? Ribeirão Preto está com um rombo no caixa. Eu sei que a gente... E os Ribeirão Pretanos. E os Ribeirão Pretanos. Pagar a conta. Eu sei que é muito difícil você avaliar, porque você não está lá dentro, você não tem acesso a documentos, não sabe de fato como está a situação. Mas em quanto tempo você acredita que é necessário para a gente começar a ver Ribeirão Preto sair dessa situação? Quanto tempo leva para se resolver um rombo como esse? Tá. Olha, Ribeirão Preto, ela tem... como é que eu falo? Em economia, a gente fala assim, vantagens competitivas de longo prazo. Então, assim, quando você vai investir numa cidade de Ribeirão Preto, você não vê hoje, você vê o que vai ser de Ribeirão Preto daqui a 10, 15, 20 anos. Ribeirão Preto só precisa de fazer um ajuste estrutural forte, mas se fizer isso, é uma cidade que tem um potencial de geração de riqueza e renda gigante, muito grande. A gente tem a sede de uma região que vem gente de Piracicaba para cá, né? Outro dia eu mesmo estava falando com uma amiga minha, o pessoal de Piracicaba vai sempre para Ribeirão Preto. A forma mais rápida da gente construir, promover o desenvolvimento econômico, é construindo confiança. A palavra mágica para o empresário é confiança. Então, Ribeirão Preto hoje tem um nível de confiança estratosfericamente baixo, né? Você vai investir em Ribeirão Preto, você não investe. Eu já passei na minha frente, eu já perdi a conta de quantos nos últimos 10 anos investidores me falaram, olha, não investi lá, investi ali. Eu participava de reuniões aqui em Ribeirão Preto, onde ia lá a Câmara de Petróleo e Gás, pessoal da Fiesp, pessoal do CIES, a prefeitura mandava o representante, mandava lá, a pessoa que ela pegava lá, vai lá naquela reunião lá. Você vai dar entrada num projeto, numa certidão de negativa, você vai na Secretaria de Planejamento, é uma romaria, você não sabe quando você vai ter um retorno, você não sabe. É preciso implantar governança corporativa no setor público, governança pública. O que a gente faz nas empresas, as micro e pequenas ainda estão engatinhando, as médias e grandes já estão bastante evoluídas. É você implantar regras, prazos, você reduz o risco, você aumenta o valor da empresa. A mesma coisa no setor público. Isso é transparência, mas trazendo a miúdos. Você gera confiança. Há um empresário que deixa de investir aqui para investir em outra cidade, fala, não, legal, mas aqui já para na ponta, eu já não sei nem com quem eu converso na prefeitura. O cara já desiste no primeiro passo. Então, assim, a gente consegue promover o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto relativamente rápido, se o prefeito novo fizer o que tem que fazer. E não vai ser fácil, tem que romper muitos interesses. Mas se ele fizer, coisa de 3 anos, a economia está melhorando já, a gente tem uma expectativa aí de crescer aí 1,5% ano que vem, que já é bom perto do que a gente vinha caindo, né?
E se o prefeito fizer isso, Ribeirão Preto tem condição de ser uma das de maior taxa de crescimento do PIB nos próximos anos, né, sem dúvida nenhuma, e geração de emprego e renda, né? Tá, e como que vai ser esse seu primeiro ano aqui na Câmara? Bom, em primeiro lugar, no comecinho eu vou aprender bastante, né? Estou começando a conversar com alguns colegas, assim, que foram eleitos, assim, ninguém sabe de nada, né? Muita gente tá todo meio perdido, assim, de como é que funciona, como é que é mesa de Câmara e tal. Regimento, Mas, assim, eu estou me preparando, assim, eu tenho curto, médio e longo prazo. Então, primeiro ano curto, segundo ano médio, terceiro ano longo prazo. Então, eu dividi ali projetos, o que vai virar projeto, o que vai virar requerimento, o que vai virar indicação. E estou separando isso por curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo no terceiro ano, para você poder, de repente, trabalhar isso para o último ano de mandato. E no primeiro ano, eu pretendo focar algumas áreas, como educação, essa questão dos diretores, que eu acho que é fundamental. O mais importante que existe de fato em uma sociedade é a educação, né? Então, trabalhar essa questão dos diretores, que eu acho que é pessoa-chave em uma escola. Aprendi isso muito com o Reginaldo Senai, meu amigo, a importância de um diretor de escola. Ele é o líder, ele tem que estar maximamente comprometido. Então, se ele tiver, ele puxa a escola inteira, né? Daí a importância de você ter alguns critérios para você fazer a seleção do diretor. A questão da governança pública, mapeamento de processos. Eu pretendo começar pela Secretaria de Planejamento, né, que é crucial para quem quer investir em Ribeirão Preto, ter mais segurança para se investir. Se você quer entrar com o projeto Minha Casa Minha Vida, não precisa de Coab, né? Você pode pegar e fazer uma apresentação de um projeto da Secretaria de Planejamento. E você investe como setor privado e vai construir casa para a população. Então, isso tudo depende de uma Secretaria de Planejamento clara, transparente, cristalina, né, integrada com a Secretaria do Meio Ambiente, tecnologia também. Ribeirão Preto está muito defasado em termos de tecnologia, a gente conversa com muito servidor, né, o pessoal conta para a gente como funciona. E tem algumas prioridades, então, né? Duas delas que eu acabei de falar são essas, tem outras também, mas eu estou me organizando dessa forma. O que eu vou começar no primeiro, segundo, terceiro ano? Eu queria uma opinião também sua. Eu ouvi de algumas pessoas, a gente faz matéria aí nos bairros, né? Ribeirão Preto agora foi implementada a região metropolitana, né, de Ribeirão Preto. Sim. Algumas pessoas me disseram na rua, mas Ribeirão Preto não consegue nem tapar buraco, vai ter região metropolitana, né? Não consegue resolver problemas básicos. E outras pessoas já enxergaram com bons olhos, né? Ribeirão é uma região metropolitana. Sua opinião como um estrategista que como um homem de planejamento, o que você acha? Foi a hora certa para implementar a região metropolitana? Olha, sim, acho que a região metropolitana só vem a somar, né? A priori não é custo, a priori vem mais dinheiro, né, do governo do estado para cá. Eu acho só que tem que focar, para não querer abraçar o mundo de uma vez só, né? Eu acho que uma coisa estratégica na região metropolitana, que seria, eu definiria isso como prioridade número 1, seria você ter uma política de destinação de resíduos e reciclagem na região inteira. Você tendo todas as cidades, você consegue ter uma escala e um aproveitamento muito bacana, assim, em termos de custo-benefício, de controle e destinação de resíduos sólidos, resíduos da construção civil, resíduos acabar com os aterros, né, etc. Enfim, você ter uma política integrada entre todas essas cidades. Eu acho que se focasse nisso, seria... Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Quem muito abraça, pouco aperta, né? Então, assim, eu focaria nisso, né, em termos de região metropolitana. Legal. Fabiano, nós já estamos há 2 minutos para terminar o programa. Quero deixar esses 2 minutos para você dar o seu recado para a população, aquilo que você gostaria de falar e que a gente às vezes não perguntou. Eu acho que, se envolver com a política, né? Acho que as pessoas estão acordando para isso. Eu acho que a política tem que fazer parte da mesa de jantar, da mesa de almoço. Eu estou feliz porque eu estou vendo os empresários que por muitos anos eu tive relacionamentos, os profissionais, executivos, o pessoal tá vendo a política de forma diferente, né? Tá começando a perceber que não dá para ficar fora, né? 37% de carga tributária, mais 9% de dívida pública, 46% de toda a riqueza do país passa na mão do setor público. E quem decide isso são os políticos. Então é no mínimo não inteligente você separar. A política não é comigo. Então é participar. Então já votaram, né? Agora participar. Então eu quero convidar a todos
que possam ajudar na execução do mandato, eu vou estar sempre de portas abertas aí para poder trabalhar junto com a sociedade. Eu agradeço. Legal, obrigado por ter vindo, viu? Esse primeiro encontro, espero que você venha mais vezes. Obrigado. Nós pelo menos vamos ficar te chamando, se importunando. Pode chamar que eu venho. Tá bom? Obrigado, Aline, obrigado por estar lá. Obrigado. E você que ficou conosco até agora, continue com a nossa programação. Tem mais por aí. Tchau.